Irmão, qual é a expectativa que a gente gera quando alguém liga, quando alguém manda uma mensagem, quando alguém fala com a gente e fala assim, ó, vai em tal lugar porque fulano está te esperando e tem alguma coisa para você. A gente não fica animado? A gente não fica motivado? A gente não começa já a pensar coisas? Tem gente que fala, é uma torta de morango. Tem gente que fala, é um bolo de chocolate. Tem alguém que fala, é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Alguém fala, é uma torta de limão, só pode. É isso que eu estava pedindo. Alguém vai dizer, não, é salgadinho com Coca-Cola trincando. A gente começa a pensar coisas, não começa? A gente começa, para aqueles que têm um pensamento mais aflorado, fala, não, é sexta-feira, vai ser lasanha, é massa, certeza, pode chamar, é só chamar que eu vou. É massa, com certeza eu estou lá. Não vou nem olhar para a Patrícia, que ela já está dando glória ali no canto. A gente começa a pensar e falar assim, não pode ser outra coisa a não ser coisa boa, irmão. A mesma coisa quando sai uma palavra desse altar dizendo, Deus tem uma palavra para nós. A gente tem que gerar nosso coração. Eu não sei ainda o que é, mas é algo excelente. Eu não sei ainda o que é, mas é algo poderoso. Eu não sei o que é, mas é algo que pode mudar a minha sorte. Então vamos começar de novo. Deus nos trouxe aqui porque tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você que está aí na live, Deus te conectou aqui com a igreja porque tem uma palavra também para o teu coração, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja. Eu creio num Deus onipresente, que trabalha aqui sem deixar de trabalhar aí, que trabalha aí sem deixar de trabalhar aqui. Esse é o nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler a parte B do versículo de número 3. 2 Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler a parte B do versículo de número 3. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Igreja que lê Bíblia é assim. O povo acha rapidinho, já está ligado. É 1, 2. Diz assim o texto. Eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Vou ler de novo. Eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Feche os teus olhos, Pai, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Nós te adoramos neste lugar, nós declaramos palavras de adoração ao teu nome. E nesse momento, Pai, nós voltamos totalmente a nossa atenção para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, traz para nós a iluminação da tua palavra nessa noite. Ainda que um texto conhecido de muitos, mas que o Senhor traga as verdades que o Senhor tem as vidas e para este tempo que nós estamos vivendo, Pai. Nós paramos tudo para ouvir a tua voz, porque mais nos importa saber a opinião do Senhor e não aquilo que o mundo está dizendo, não aquilo que a crise está querendo falar, não aquilo que as sentenças de derrota estão querendo gritar aos quatro cantos. Uma só palavra do Senhor e tudo muda. Uma só palavra do Senhor e a realidade ela muda. Por isso, Pai, mais nos importa ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, dias atrás, já não sei quanto tempo faz, eu estive ministrando aqui uma palavra no capítulo de número 6 do livro de 2 Reis, falando sobre a escola de profetas, quando
os alunos, os filhos dos profetas, chegam para Eliseu e fazem uma proposta para Eliseu para que eles pudessem ampliar o lugar, ampliar a escola, ampliar o lugar onde eles se reuniam. Eliseu libera, desce com eles aquele lugar, e no momento em que eles estão trabalhando, o machado de um daqueles que estavam trabalhando cai na água. Ele fica todo preocupado porque o machado não era dele, era emprestado. Eliseu chega diante daquela situação e o machado volta a flutuar no mar, na água, até que ele pudesse pegar o machado de volta. Eliseu, e mais do que ensinar, Eliseu estava mostrando na prática que ou nós somos proféticos e cremos naquilo que falamos, ou nós estamos perdendo nosso tempo em atos proféticos e em liberar palavras proféticas. Eu creio no poder de uma palavra profética. A Bíblia mesmo vai dizer que na boca, ou na língua, ou na palavra há poder para a vida e para a morte. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós liberamos uma palavra, uma sentença de vitória sobre uma impossibilidade, nós ligamos algo no mundo espiritual, nós ligamos algo no céu. E por que às vezes não acontece, pastor? Por inúmeras situações. Pode não ser o tempo daquilo acontecer, pode não ser a forma como você está esperando que vai acontecer. Pode ser que você não esteja preparado para viver aquilo que você está ligando, mas não é a isso que eu quero me ater nessa noite. Que eu quero deter a nossa atenção nessa noite, deixar bem claro, é que você creia na palavra profética. O que eu quero deixar bem claro aqui nessa noite é que você pode duvidar de tudo e de todos, mas não duvide de uma palavra que é liberada da parte do Senhor acerca de alguém ou acerca de uma situação. Depois desse tempo, depois desse episódio do machado, Eliseu continua exercendo o seu ministério profético. E a Bíblia vai dizer, no capítulo seguinte, que por diversas vezes o rei da Síria tentava contra o povo de Israel. Por diversas vezes o rei da Síria elaborava estratégias de ataque para tentar contra o povo de Israel, estratégias essas que eram todas frustradas. Por quê? Porque antes que um soldado da Síria aparecesse no acampamento de Israel, o Senhor falava com Eliseu e falava: se prepara, porque vem alguém contra o exército de Israel. Eliseu sempre era alarmado, alertado pelo próprio Deus acerca dos inimigos que viriam contra o povo de Israel. Mas porque Eliseu era alguém que tinha ouvido no céu e boca na terra, Eliseu era alguém que não colocava uma palavra para fora se essa palavra não viesse do céu. Eliseu era alguém que não dizia alguma coisa por sentimento, por emoção. Eliseu dizia exatamente aquilo que vinha da parte do Senhor. Eu já falei isso dias atrás. Profeta não tem nada com sentimento, profeta não tem nada com emoção. Vai doer se não vai, se vai ser ou se vai ser pesada a palavra. Ele entende que ele é um instrumento, que ele é um canal e que ele precisa dizer exatamente aquilo que Deus está pedindo que ele diga. Agora, o que fazia de Eliseu ser essa ferramenta poderosa? Intimidade com Deus. Porque nós sabemos que assim como as investidas do rei da Síria contra o povo de Israel, elas são elaboradas pelo rei da Síria, mas para Israel talvez ia os pegar de surpresa. Assim são as adversidades que nós enfrentamos. Muitas delas nós não esperamos e elas aparecem de repente. Muitas das dificuldades, dos desertos, das tempestades que nós enfrentamos, elas simplesmente aparecem. Não são todas, e eu preciso te dizer isso também. Preciso que você abra os olhos para isso. Porque assim como a tempestade natural
Muitas vezes ela vem dando indícios de que vai vir uma grande tempestade. Assim é a vida de muitos. O pastor está dizendo, não vai por esse caminho, não anda com fulano, não vai por esse caminho, não pega essa rota, porque isso vai dar mal. São indícios de que uma tempestade vai chegar, mas fulano insiste em esperar a tempestade pegar ele de surpresa. Posso pregar, irmão? Glória a Deus. Então, se você não quiser ser pego de surpresa, seja alguém que tenha ouvido no céu. Não quer ser pego de surpresa, seja alguém que ande em intimidade com Deus. Contar até uma questão só para enfatizar isso, das tempestades da vida. Certo dia, o Johnny tinha acabado de comprar moto. E a gente programou um passeio. Eu fui de carro. Ele foi de moto com a Patrícia. E acho que foi a primeira saidinha que ele pegou a estrada e foi mais para longe. Se não foi, foi uma das primeiras. E nós estávamos nesse lugar e tudo bem, e tudo bom. E daqui a pouco, irmão, começa a aparecer umas nuvens. Sinais de que uma tempestade viria. E nós continuamos lá. E aquelas nuvens, elas foram aparecendo mais. E aquelas nuvens, elas foram ficando mais carregadas. Ao ponto em que a tempestade chegou e já não dava mais para sair. Ei, duvide de tudo e de qualquer coisa. Mas se Deus está falando algo a você, se Deus está te dando uma direção nesse tempo, não espere as nuvens ficarem carregadas. Não espere a tempestade chegar. Não paga para ver, irmão. Não queira duvidar daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está liberando a respeito da tua vida ou de qualquer situação que você tenha enfrentado. Eliseu sempre ouvia a voz do Senhor e sempre dava direção para o rei de Israel. E eles não eram pegos de surpresa. A ponto do rei da Síria virar para o seu exército e falar assim: quem de vocês é a favor do exército de Israel? Ele queria saber quem que era o dedo duro. Quem de vocês está contando os meus planos para o rei de Israel? E alguém do exército da Síria olha para o rei e fala: não, rei, é que eles têm um chamado Eliseu. Que mesmo, está aí na Bíblia, irmão, depois você lê aí, capítulo número 6. Eles têm um profeta chamado Eliseu, que mesmo dentro do quarto dele, Deus conta para ele. Mesmo dentro do quarto dele, Deus fala com ele. Mesmo dentro do quarto dele, Deus revela para ele. Não tem ninguém contra o Senhor, rei, não. Nós sabemos que ir contra o nosso exército custaria a nossa vida, mas tem um profeta lá no meio do povo de Israel que tem ouvido no céu. E ele não precisa estar no templo, ele não precisa estar no tabernáculo. Dentro do quarto dele, Deus fala com ele. Dentro do quarto dele, Deus leva revelações para ele. E todas as vezes que nós chegamos, eles já estão adiantados. Ei, quem tem ouvido no céu se antecipa, e quem se antecipa governa. Quem tem ouvido no céu se antecipa, e quem se antecipa não é pego de surpresa. Quem tem ouvido no céu se antecipa, e quem anda antecipado está sempre um passo à frente. Não vai te pegar despreparado, não vai te pegar de surpresa, não vai te pegar despercebido. Por quê? Porque eu tenho ouvido no céu, o Pai me conta e eu saio na frente. O rei da Síria fica maluco com isso e ele fala: então nós vamos bolar um plano para capturar esse profeta e matar esse profeta. E o texto vai discorrer e vai dizer que certa feita Eliseu está dentro da sua casa. E daqui a pouco seu servo sai de dentro da casa e quando ele põe o pé para fora, ele vê todo o exército da Síria
acampado em volta da casa de Eliseu, para capturar Eliseu. E ele volta para dentro de casa e fala a Eliseu, profeta, há o exército todo da Síria aí fora, é o nosso fim. Eliseu se levanta e fala, Deus, dá visão para esse servo ver aquilo que eu estou vendo. Irmão, estou resumindo, tá? Não estou indo versículo por versículo, estou resumindo. O Senhor abre os olhos espirituais do servo de Eliseu e ele vê carros de fogo e cavaleiros acampados em volta. E Eliseu vai dizer, muito maior é aquele que é por nós. Muito maior são aqueles que estão por nós do que aqueles que vêm contra nós. Eliseu se põe para fora e fala, Senhor, agora cega todo o exército da Síria. E quando ele fala, acontece. Ei, irmão, se você é alguém que tem ouvido no céu e boca na terra, aquilo que você ligar vai ser instantâneo. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. Todos os soldados da Síria ficam cegos. Eliseu pega aqueles soldados e leva para dentro do acampamento de Israel. Quando ele chega dentro do acampamento de Israel, ele fala, Senhor, devolve a visão. E o Senhor devolve a visão. Aí o rei de Israel olha e fala assim, Eliseu, eu devo matar todos eles? Eliseu, não. Como você mata aqueles que são prisioneiros? Dá comida a eles. O rei de Israel faz um banquete, alimenta todo mundo, e depois de alimentar todo mundo, fala, agora volte para sua casa. Age de bondade contra o exército inimigo. E eles voltam para o acampamento do exército da Síria. Mas o tempo passa, diga assim comigo, mas o tempo passa. Mas o tempo passa. E sabe o que é a realidade de muitas pessoas? É que quando o tempo passa e tudo vai bem, a gente relaxa. Quando tudo vai bem, aí já não faz mais tanto sentido orar tanto, já não faz mais tanto sentido consagrar tanto, já não faz mais tanto sentido estar na igreja, estar em todos os cultos. Por quê? Porque está tudo bem. Mas o tempo passa. E a Bíblia vai dizer que apesar do rei de Israel ter agido com bondade para com os soldados da Síria, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele decide novamente atacar Israel. Só que dessa vez ele convoca todo o seu exército, todos os seus soldados. E a estratégia de Ben-Hadad é que o exército cercasse o acampamento de Israel. Cercasse, não tivesse por onde ele sair. Cercasse. Coincidência ou não? Ben quer dizer filho, e Hadad era um deus. Um deus que era conhecido como Deus do clima, o Deus da tempestade. Ben-Hadad chega agora com o seu exército e dá sinais de que uma tempestade vai chegar. Ben-Hadad chega com o seu exército ao redor do povo de Israel e dá indícios de que uma tempestade está chegando, e ele cerca todo o povo de Israel. E quantas pessoas nesse tempo não conseguem caminhar para direção nenhuma? Por quê, pastor? Porque se sentem cercados por Ben-Hadad. A tempestade chegou, a dificuldade chegou, a tribulação chegou, e cercou de uma forma que não tem para onde sair, não consegue se mexer. A tempestade aprisionou. E aí o texto vai dizer para nós, capítulo 6, a partir do versículo de número 24, que com essa estratégia de Ben-Hadad contra o povo de Israel, eles não tinham mais como sair para colher nos campos, e começou a faltar comida. Começou a faltar alimento. Eles já não tinham mais o que comer.
aquilo que quem sabe alguém tinha guardado, os celeiros que talvez estavam abastecidos e que rendiam alguns dias, já estava no limite. A Bíblia vai dizer que certa vez, o rei de Israel está andando pelos muros, e uma mulher chama ele do outro lado, e ele fala, você está me chamando porque você acha que eu tenho comida para te dar, mas diga o que você quer. E ela fala, rei, eu e essa mulher fizemos um combinado, e o combinado foi que a gente primeiro matasse o meu filho para comer, porque não tem comida, né, rei? Então nós fizemos um combinado. E nós cozinhamos o meu filho e comemos. E o combinado era que no dia seguinte nós faríamos do filho dela. Só que chegou a vez dela e ela escondeu o menino. Olha que situação, irmão. Não tinha comida. E olha a que ponto, muitas vezes, alguém chega, porque a tempestade cerca, Ben-Hadad chega e não deixa sair para canto algum. Paralisa, limita, trava, põe a dificuldade, mata a esperança, o sonho e os projetos. Cerca por todos os lados. A Bíblia vai dizer que quando o rei de Israel ouve isso, ele rasga as suas vestes. E ele vai atrás de Eliseu. Entenda, irmão. É preciso que nesse tempo hajam profetas. Mas eu estou falando profeta, irmão. Estou falando profeta que tem ouvido no céu e boca na terra. Não estou falando profeta que profetiza aquilo que ele sabe, aquilo que ele ouviu, mas não tem a transparência para te falar, eu estou sabendo da tua história, vamos orar junto. Estou falando de profeta, que Deus fala. Eu não estou falando também de profeta que vem e te entrega algo que aparentemente é bom, mas entenda, profecia, ela tem uma causa e um destino. Profeta que não entrega uma palavra de destino, é tudo, menos profeta. O rei chega diante de Eliseu. E ele fala, certamente foi o Senhor que nos permitiu viver isso. E aí Eliseu escuta aquilo e fala assim, mas ó rei, assim diz o Senhor. Eu acho incrível, eu acho lindo, eu acho... O profeta que tem ouvido no céu, ele se anula completamente para dizer, assim diz o Senhor. E ele entende que quando ele fala, assim diz o Senhor, ele está colocando o céu à prova. Nós estávamos esses dias aqui com o Ministério de Louvor, a gente estava falando de algumas coisas, e a gente entrou nesse assunto. De profecias, de palavras proféticas. E nós tratamos isso aqui na igreja com muito temor. Nós cremos no morrer profético. Nós cremos numa profecia, numa revelação. Mas nós tratamos isso com muito temor, porque nós queremos, assim como Eliseu, ter ouvido no céu para poder dizer, assim diz o Senhor acerca da tua vida. Assim diz o Senhor acerca da tua causa. Assim diz o Senhor, pode estar assim, mas o Senhor fará assim. Eliseu fala para o rei, assim diz o Senhor. Capítulo de número 7, versículo de número 1. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por uma barra de prata. Assim diz o Senhor. Ele liberou aquilo que o Senhor mandou liberar. Aí o ajudante do rei diz o seguinte,
mas nem que o Senhor abrisse o céu. Ah, irmão. Deixa eu te falar. Está buscando viver algo novo? Está buscando viver algo extraordinário? Está buscando a direção de Deus para aquilo que você zele por quem vai andar com você? Irmão, você não precisa de uma companhia que na hora da palavra profética vai dizer, será? Você não precisa de uma companhia que na hora da palavra profética liberada vai dizer, mas nem que o Senhor parasse o tempo para mudar 2020 aconteceria, porque é isso que o servo do rei fala. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Duvide de quem você quiser, só não duvide de uma palavra que vier liberada da parte de Deus. Talvez alguém está duvidando da palavra que Deus liberou a teu respeito. Preocupa não. Talvez alguém está duvidando daquilo que ainda não é realidade, mas você sabe que é verdade, que Deus já liberou, Deus já prometeu, Deus já entregou, Deus já falou, Deus já te fez sonhar, Deus já te fez projetar, você já sente isso arder no teu coração, só não chegou o tempo ainda, e alguém está dizendo, mas nem que o Senhor abrisse janela do céu chover. Preocupa não, irmão. Preocupa não, porque assim será na tua vida. Eliseu olha para aquele moço e diz, com os seus próprios olhos você vai ver, mas não vai comer. Com os teus próprios olhos você vai ver. Porque não sou eu que estou dizendo, servo do rei. Isso não veio da minha emoção. Eu não estou fazendo isso para animar o rei. Não tenho nada com isso. Eu sou profeta. Eu falo aquilo que Deus manda. E eu quero ser profeta de Deus para liberar na tua vida também. Uma palavra profética da parte do Senhor. Ainda que Ben-Hadad tenha chegado e tenha cercado o teu arraial. Ainda que a tempestade tenha te paralisado nesse tempo. Ainda que esteja faltando trigo, que esteja faltando a cevada. Ainda que os poços estejam vazios. Ainda que não haja esperança, expectativa. Ainda que não haja nenhum sentimento, nenhuma perspectiva de melhora na tua vida. Assim diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, a história vai ser outra. Alguém pode dizer, ainda que Deus abra a janela dos céus, não daria tempo de acontecer. Assim diz o Senhor, amanhã, a esta mesma hora. Quem duvidou, não vai entrar nessa promessa, mas quem creu, prepara os depósitos. Quem creu pode sacudir a poeira, pode se levantar. Quem creu pode se animar, porque fiel para cumprir é aquele que promete. Eliseu fala para aquele homem, você vai ver, mas não vai comer. Aí a Bíblia vai dizer, e nós vamos para o final, versículo de 3, que 4 homens leprosos estavam obedecendo a lei, e estavam para fora dos portões de Israel. Por quê? Por causa da enfermidade. Não eram 4 atletas, não eram 4 homens sadios, não eram 4 homens que estavam na situação mais favorável para aquele momento. Não, a Bíblia vai dizer que eram 4 leprosos, que estavam sentados no portão. E a Bíblia vai dizer no versículo, capítulo de número 7, 2 Reis, que eles olham um para o outro. E eu vou traduzir para a linguagem de hoje, atualizada para a igreja, ministério só para... Eles olham para os 4 cantos. Eles olham para os portões da cidade, não podiam entrar.
Eles olham para o outro lado, a tempestade cercando, Ben-Hadad e todo o exército da Síria em volta. Eles olham para suas mãos, não tinha um pedaço de pão. Eles olham para dentro dos portões de Israel, o povo perecendo com fome. O rei com as suas vestes rasgadas. Uma mulher gritando e chorando porque tinha cozinhado o filho. Eles olham para toda uma realidade desfavorável, olham um para os outros e dizem: nós não podemos ficar parados. Não, você não entendeu. Eles olham para a impossibilidade. Ah, Jesus. Eles olham para a impossibilidade de toda Israel. Eles olham para a impossibilidade pessoal de cada um deles de fazer alguma coisa, para a improbabilidade que eles tinham de resolver aquela situação, eram improváveis. Mas eles olham uns para os outros e dizem: é a hora dos improváveis fazer o que os prováveis não querem fazer. É a hora dos improváveis, dos desacreditados, daqueles que estão para fora dos portões de Israel, fazer alguma coisa que aqueles que ainda têm possibilidade de fazer algo não querem fazer. A Bíblia vai dizer que eles olham uns para os outros e dizem: porque nós vamos ficar aqui parados esperando a morte? Se entrar em Israel não tem comida, nós vamos morrer de fome. Se ficar parado aqui, nós estamos em estado terminal de lepra, nós vamos morrer aqui. Se olhar para Ben-Hadad e tentar entrar no exército da Síria, nós podemos morrer lá também. Então morre aqui, morre lá ou morre acolá. É improvável, é improvável. É impossível, é impossível. Mas espera aí. O Deus dos nossos pais. Ah, Jesus. O Deus dos nossos pais, Deus que abriu caminho no meio do mar. O Deus dos nossos pais não é o Deus que fez chover maná do céu. O Deus dos nossos pais não é Deus que enviou codorniza no deserto. O Deus dos nossos pais não é o Deus que fez o povo caminhar pelo deserto por 40 anos, sem faltar roupa, sem faltar calçado. Não é o Deus que proveu nuvem, não é o Deus que proveu abrigo. É o Deus que deu livramento diante dos inimigos que eles enfrentaram. Ninguém quer fazer nada. Mas nós não podemos ficar parados. Ei, irmão. Talvez alguém não queira fazer nada para mudar essa realidade, mas você não pode ficar parado. Talvez o mundo aí fora está querendo manter tudo fechado, mas nós não podemos ficar parados. Talvez o mundo está nos empurrando cada vez mais para que as portas fechadas, para que o evangelho não seja pregado, para que a mensagem não alcance o perdido, para que a libertação não encontre aquele que precisa ser liberto, que a cura não alcance aquele que precisa de cura, mas nós não podemos ficar parados. Mas talvez alguém diz: olha o tamanho da tempestade. O que são essas formiguinhas para a tempestade? O que são 4 leprosos para o exército de Ben-Hadad? O que são 4 leprosos contra o exército da Síria? Além de leprosos, com fome, quem sabe desnutridos. Já faz dias que eles não comem. O corpo apodrecendo. O que eles acham que pode fazer? Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: é o fim.
ponto final nessa história. O que ele acha que pode fazer? Onde ela acha que consegue chegar? Ela acha mesmo que consegue se levantar dessa situação e fazer alguma coisa? Ele acha mesmo que consegue ter uma atitude para mudar essa história? Olha o exército de Ben-Hadad. Olha o cerco que está em volta. Ele não tem aonde fugir. A Bíblia vai dizer que esses 4 leprosos se levantam. Mas a Bíblia não vai dizer que eles se levantaram com um brado de vitória nos lábios. A Bíblia não vai dizer que eles se levantaram pulando, jubilando, fazendo barulho de festa, sabendo que a vitória era deles. Não. Pastor, o que você está querendo dizer? Se levantaram com as forças que eles tinham, mas se levantaram. Que eles se levantaram na possibilidade daquele dia, mas eles se levantaram. Porque no coração deles o que queimava era o seguinte: a gente não tem tanta possibilidade assim, mas alguma coisa a gente precisa fazer, a gente só não pode ficar parado. Talvez alguém quis colocar uma sentença, um ponto final. Se mexa, irmão, faça alguma coisa, você só não pode ficar parado. A Bíblia não diz, mas eu penso na dificuldade desses homens para se levantar. Na dificuldade desses homens para se colocar de pé. Na dificuldade desses homens para caminhar em direção ao inimigo, porque a escolha foi: vamos entrar no meio do exército da Síria. Se eles nos matar, bem. Mas se eles agirem de bondade, bom também. Não sei o que vai acontecer, mas parado eu não fico. Não sei como Deus vai trabalhar, mas parado eu não fico. E isso é o esperar crendo, irmão. Esperar crendo não é esperar parado, é esperar trabalhando, realizando, acreditando, tomando como verdade já para a sua vida. Eu queria poder usar 4 aqui hoje, mas não pode. Então vou só eu mesmo. Eu penso que eles se levantaram com muita dificuldade, irmão. E quem sabe, um foi escolhido no outro, para que ninguém ficasse para trás. Quem sabe, um foi apoiado no outro, para que os 4 conseguissem chegar no meio do exército da Síria. Eu penso, não falo, mas eu penso que alguns deles iam assim até arrastando a sandália, porque nem o pé conseguia levantar mais. O barulho que ele fazia para quem escutava era aquele arrastar de sandália. Dentro de Israel, olhava e dizia: onde vão aqueles 4 malucos? Estão se entregando para morrer. Estão se entregando para ser feridos por bem. Vão encontrar com a tempestade no meio do caminho para morrer. E eles continuaram caminhando, arrastando os pés, arrastando as sandálias. Mas a Bíblia vai dizer que do lado de Israel, o barulho que se ouvia era do arrastar de sandálias. Era de alguém se mexendo com muita dificuldade. Era de alguém caminhando a passos lentos, que tinha hora que parece que nem ia chegar, que parava ali mesmo, e que ali mesmo ia morrer, que não ia conseguir concluir, chegar ao destino onde eles saíram com êxito, com sucesso, iam morrer no meio do caminho, ou quem sabe iam chegar rastejando.
Mas do lado do exército da Síria, o barulho que se ouvia era o barulho de um grande exército chegando. Não, 2, 3. Não, vocês não jantaram para vir para a igreja hoje. Vocês não tomaram café para vir para a igreja hoje. Até quem está na live deu um glória mais forte lá. Capítulo de número 7, versículo de número 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Talvez dentro do acampamento de Israel, alguém está vendo você se levantar hoje com muita dificuldade e está dizendo, não vai nem chegar do outro lado, mas os teus inimigos estão ouvindo cavalos, carros de guerra, muitos soldados, o bater de armas. Sabe o que eu tenho fé para declarar hoje, irmão? Que o barulho que você não consegue fazer com a tua força é o barulho que Deus está fazendo por você nessa noite. Assim como o servo de Eliseu não viu o grande exército que estava em volta da casa, alguém pensa que você está andando sozinho e se arrastando, mas aquele que vem marchando do teu lado, vem estremecendo terra, vem fazendo barulho do outro lado, colocando os teus inimigos para correr. Eu tenho fé para declarar nessa noite que muito maior é o exército que é por nós do que o exército que é contra nós. Qual é a realidade? Qual é a tempestade? Qual é o exército de Ben-Hadad que se cercou em volta de você e se paralisou, irmão? Se levanta hoje e faz alguma coisa. Mas eu estou igual aos leprosos, pastor, estou no limite. Faz alguma coisa. Só não fica parado. Se mexa, sinalize. Sinalize. Mostra para alguém que ainda tem vida, ainda que a respiração seja difícil. Não, estou com dificuldade para respirar, mas ainda tem vida. Sinalize, porque o céu reage. Sinaliza para Deus, porque o céu reage. Eu já falei aqui, irmão. O céu não responde perguntas, responde respostas. Você precisa dar uma resposta para o céu. O que você vai responder acerca daquilo que você está vivendo? Baseado na sua resposta, o céu reage em teu favor. Há aqueles que dizem, eu vou cozinhar o filho. Eu vou entregar os pontos. Eu vou ficar parado aqui esperando a morte. Mas há aqueles improváveis que com muita dificuldade falam, eu ficar esperando a morte não tem muita força não, mas parado eu não fico. Não tenho muita expectativa e que dirá incentivo. Não tenho nem muita automotivação, quanto mais alguém me motivar. Mas parado não vou ficar. Esperando a morte me encontrar? Não. Não. O Deus dos nossos pais pelejará por nós. O Deus dos nossos pais caminhará conosco. O Deus dos nossos pais vai fazer o barulho que a gente não consegue fazer. Talvez o nosso barulho é do rastejar das sandálias, mas o barulho que ele faz é um barulho que estremece os montes. Alguém não olha e não vê ninguém, mas o barulho dá medo. Está chegando aí um grande exército, vamos correr, porque o Deus desse povo vai certamente nos entregar na mão deles.
Reaja, irmão. Sinaliza para o céu alguma coisa hoje. Sinaliza para Deus alguma resposta hoje acerca da tua vida. Talvez a tua realidade não é das melhores. Sinaliza alguma coisa para Deus. A gente ficou muito cheio de querer, irmão. A gente conquista tanta coisa nessa terra que a gente esquece. Não é nada. Que somos totalmente dependentes do Senhor. Ah, pastor, mas buscar agora vai contra tudo aquilo que eu estou vivendo. E o que está vivendo vai bem? Não precisa me responder, não. Se não está, sinaliza para Deus. Pede socorro para Deus. Pede ajuda para Deus. Eu creio que não há silêncio para quem quebranta o coração. Declara a dependência e pede ajuda para Deus. São muitos bem representados. São muitas tempestades diferentes representadas. Eu não sei qual é a tua. Talvez você não saiba a minha. Mas uma coisa eu sei. O barulho que eu não faço. O barulho que eu não faço ecoar, ele faz ecoar. Débora mesmo em sua canção vai dizer, ele vem saltando pelos montes e vem tremendo os montes. No piso. Chama ele, irmão. Falar igual a pastora Elaine que quarta-feira. Para o seu pai. Kiko, só voltou a falar Kiko aqui quarta-feira. Chama ele para a causa, irmão. Fala para ele, Ben-Hadad chegou, a tempestade chegou, pai. Estou cercado. Parado eu não vou ficar. Anda do meu lado, eu rastejo justiça. Eu vou do jeito que dá e o Senhor vai fazendo o barulho do outro lado. Passa para a conta de Deus, irmão. Confiança. E eu quero declarar isso sobre a minha e sobre a tua vida. Você recebe se crer na palavra. Você não recebe se for servo do rei de Israel. Mas eu creio que toda essa tempestade, toda essa nuvem negra de hoje, amanhã, a esta hora, sumiu em nome de Jesus. Toda essa tempestade de hoje, toda essa nuvem de hoje que vem pairando, que vem cercando, que vem impedindo você de prosseguir, de reagir, de fazer alguma coisa. Amanhã, a essa hora, vai haver ordem onde era caos. E tudo vai estar no seu lugar. Em nome de Jesus. Você tem fé para se colocar de pé? Aleluia. Eu queria poder também, pelo menos, dar uma volta aqui para a gente. Ato profético, irmão. Então faz o seu lugar, irmão. Na força que você tem, caminha igual o leproso lá. Você vai chutar, você vai arrastar o pé, mas caminha profeticamente, fala, Deus, eu rastejo aqui, eu arrasto a sandália, e o Senhor é quem pisa e faz o barulho. Eu não tenho força para caminhar até muito longe, mas o Senhor pisa e coloca os inimigos para correr. Deus, eu não tenho muita força, mas o Senhor segura na minha mão e vai. A tua destra fiel me coloca de pé, me faz prevalecer e me leva até o meu lugar de destino. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Você pode trazer a memória? Qual é a tempestade? Qual é o Ben-Hadad? O que é que representa esse exército que cercou, que paralisou, que travou, que impediu, ou que está impedindo você, a tua casa, de viver algo novo nesse tempo? Traz a memória e em nome de Jesus, que os teus olhos espirituais sejam abertos para você ver que o exército que é por você é muito maior do que aquele que é contra você.
é muito maior do que aquilo que vem contra a tua casa. E que isso te seja por motivação para você partir para cima deles hoje. Não fique esperando. Reaja. Ataque. Vá para cima. No nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai. Nós ouvimos a tua palavra, Pai, e nós estamos num ambiente profético. Tem gente, Deus, que tem fé para caminhar no lugar, reagindo, mostrando no mundo espiritual: eu estou me levantando, parado eu não fico. Eu estou me levantando, ainda que arrastando a sandália, mas eu vou em direção. Eu arrasto a sandália e o Senhor pisa. Tem gente em casa que tem fé, Pai, para se levantar do sofá e caminhar pela sala, caminhar pela cozinha, para mostrar no mundo espiritual: eu me levanto, eu não fico, não importa a tempestade, não importa o exército que está cercando, parado eu não fico. Pai, honra a fé dos teus filhos. Nós estamos num ambiente profético, e um ambiente profético é um lugar propício para viver milagres. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para vermos que muito maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Que a fé, que a busca pelo Senhor nesse lugar, nesse ambiente, nos leve a desenvolver essa intimidade, Pai, de ouvir aquilo que o Senhor está falando nesse tempo e não ser pego de surpresa pelas tempestades da vida. Quem se antecipa governa, e nós queremos ter ouvido no céu. Nós queremos andar à frente, adiantados, nos anteciparmos. Deus, em nome de Jesus, se há alguém sem força, se há alguém fraco espiritualmente para se levantar nesta realidade e caminhar até o lugar de destino, lugar de chegada, levanta ele nessa noite, Pai. Coloca de pé. Toma pela mão, Pai. E o faz caminhar nessa noite em direção ao centro da tua vontade. Se há alguém em casa sem fé, sem esperança, sem forças, sem expectativa, sem esperança de mudar essa realidade, Pai, levanta ele hoje. Levanta ela hoje. Nós cremos no Deus que é suficientemente poderoso para mudar essa história, para mudar esse cenário. Nós cremos nessa palavra. Hoje pode estar assim, mas assim diz o Senhor: amanhã haverá ordem no caos. Amanhã haverá provisão na casa. Amanhã a porta que insistia em estar fechada se abre. Amanhã a cura, a libertação. Tudo pode ser desfavorável, mas assim diz o Senhor: amanhã. E quem tem fé recebe. Levanta a tua mão para receber isso. Em nome de Jesus. Onde houver o caos, onde as coisas estiverem em desordem, onde as coisas estiverem bagunçadas, aonde houver a falta de fé, a falta de esperança, a falta de força, a falta de promessa, de expectativa, de esperança para o amanhã, amanhã, essa história muda, esse quadro muda, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Não precisa tocar em alguém e nem ir até alguém, mas aí do seu lugar com a sua máscara, seja um profeta de Deus para dizer para alguém: amanhã, a esta hora, a história mudou. Amanhã, a esta hora, a história vai ser outra. Amanhã, irmão, são 9h15. Amanhã, a esta hora, você vai ter um testemunho para contar. Amanhã, a esta hora, você vai chamar e vai falar: pastor, pastora, eu peguei a palavra, eu criei na palavra, a história mudou. Seja feito conforme a tua fé. No nome de Jesus.